Professor Cid Mauro, ensino religioso, assessor da Secretaria de Educação, novamente junto com o 7º ano, para a gente ver o ser humano como agente transformador e integrante do meio ambiente. Alguém pode perguntar, olha, o que o meio ambiente tem a ver com religião? Tem tudo a ver, não é? As histórias das religiões falam que a criação é a obra-prima de um ser supremo. Por exemplo, na história lá do cristianismo, a Terra é um jardim que está ao cuidado do ser humano. E a natureza, a gente nem precisa dizer que ela é belíssima e precisa ser preservada. Então é necessário uma educação, uma percepção do valor do meio ambiente. Isso parece uma coisa tão óbvia, mas é tão esquecida e, infelizmente, às vezes até usado como propaganda política. Olha, preservação do meio ambiente é uma coisa que todos nós temos que praticar, aprender. É incoerente a gente dizer que segue uma religião, mas ataca o meio ambiente, se deseduca na preservação do meio ambiente. Então, o ser humano ele é um agente integrante e transformador do meio ambiente, porém no sentido positivo, não é? Vamos ver qual é a relação do homem com o meio ambiente. A gente tem aí um slide em que a gente vai discutir isso. O ser humano é dependente do meio ambiente. A gente tem dúvida disso? Nele estão todas as fontes de sustento e sobrevivência. Imagina se não houvesse a natureza, a gente não sobreviveria. E, infelizmente, o inverso é verdadeiro, né? Se o ser humano deixasse de existir, olha, a natureza ficaria de pé, a natureza não se perderia, se transformaria, porque o ser humano é um dos principais agentes de ataque e de destruição da natureza. Então nós precisamos entender que nós dependemos do meio ambiente. No meio ambiente estão todas as fontes de sustento. O homem se afastou do mundo natural como se não fizesse parte dele. Precisa de novo conscientizar-se de que faz parte dele. Imagina a poluição dos oceanos. Não é? Uma vez eu li que, imagina você, eu gosto de tomar sopa, né? A sopa tem dentro dela legumes. Então, o oceano está tão poluído que é como se você tomasse uma sopa que para cada legume no seu prato houvesse 6 poluidores, 7 poluidores. Os peixes estão morrendo por causa disso, não é? Importância do homem para o meio ambiente. Qual é a importância? A gente viu da relação do homem, é a relação vital com o meio ambiente. Qual é a importância dele? Dia a dia nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, precisamos de ar. Pelo menos essas 3 coisas, o ar, a água e o alimento, nos são dados pela natureza. São recursos vitais. Vale pensar na cadeira. A gente está aqui num estúdio, né? Pois as coisas que tem aqui foram também tiradas do meio ambiente. Uma cadeira, uma mesa, a borracha dos pneus dos veículos são tiradas da natureza, é tirada da natureza, o papel que a gente usa é tirado da natureza, tudo o que tocamos tem um pouco de natureza na sua composição. Os derivados do petróleo, como eles são importantes, não é? Para a gente poder tocar a nossa vida tecnológica adiante, não é? Olha, quais são as ações que prejudicam o meio ambiente? Como mudar os hábitos diários que prejudicam o meio ambiente? A ação do homem tem acelerado a degradação da natureza. Desmatamentos, poluição de rios. É tão triste a gente passar na nossa cidade, né, e ver rios poluídos. Há cidades no Brasil que são tão importantes que tem rios passando no meio delas, mas rios totalmente poluídos. Até o cheiro dessas cidades é horrível por causa da poluição dos rios. O desmatamento, poluição dos rios, poluição dos mares, florestas, uso indevido da água, desperdício da água, desperdício de energia, outros recursos naturais que são mal usados também, são ações do ser humano que prejudicam o meio ambiente. Não é? E as ações que beneficiam, essas que a gente tem que turbinar, né? Se concentrar ainda mais. Entre as atitudes que podem salvar o planeta, destacam-se a economia de água, a economia de energia, a questão do lixo, né? O uso consciente, o descarte consciente do lixo, reciclagem do lixo, a gente consumir menos, jogar menos material,
fora e, quando fizer isso, fazer de maneira consciente, né? Isso contribui para a preservação e conservação do ambiente. Aliás, o nosso ambiente próximo, né? A nossa casa, a escola, quando a gente voltar para lá, não é? As ruas, o bairro, tudo isso precisa se apresentar de maneira limpa, de maneira conservada, não é? Derrubar menos árvores, como é benéfica a sombra da árvore, não? Ouvir os pássaros que vão habitar, morar nelas, não é? Olha, aqui eu citei agora, queria citar agora exemplo de algumas religiões e o que elas têm a dizer sobre o meio ambiente. Por exemplo, no hinduísmo, você sabia que o Everest, a montanha mais alta do mundo, para o hindu, ela é sagrada. Ele acha que a partir dali, a partir daquele ponto, círculos de um mesmo centro, círculos concêntricos foram formando o universo, né? O universo todo, o nosso planeta e todo o universo. O hindu acredita nisso. Então ele preserva as montanhas, os rios, as árvores. Para eles, para os hindus, são sagrados. Deles depende a sobrevivência da Terra. Eles reconhecem isso. E até possuem espíritos individuais. Há uma consciência universal de preservação na mentalidade do hinduísmo, né? E no catolicismo, a Igreja Católica produz documentos. O Papa é o líder máximo da Igreja e ele editou um documento de preservação da natureza, dizendo que a Terra é a nossa casa comum, é a casa de todos nós. Então ele cobrou de líderes globais, de líderes mundiais, que evitem a cultura do consumo descartável, né? O excesso, o consumismo, jogar na natureza lixo em quantidade, porque há um risco de degradação ambiental e aquecimento global. A ideia do catolicismo. E no judaísmo, o rabino Norman tem ali um famoso rabino que ele produziu um documento, Ecologia na Lei Judaica e Teologia. Ele destaca que até hoje no judaísmo uma série de regras de responsabilidades específicas da humanidade há nas leis da Torá, do livro sagrado dos judeus. O livro de Levítico ensina uma rotatividade do solo, para você usar o solo de tal maneira que você deixa o solo descansar por um período para que depois ele possa produzir mais. Então há inteligência nos livros sagrados das religiões sobre a preservação do meio ambiente. Vamos agora ver uns princípios gerais de preservação? Primeiro, os recursos naturais não são inesgotáveis. Se nós não preservarmos, um dia eles vão se esgotar. E eles são vitais para a nossa sobrevivência e a sobrevivência do planeta. A gente, então, tem que se reeducar nisso, não é? Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos, quer dizer, cada um de nós, para a continuidade da vida na Terra. Nós temos que nos educar, educar os nossos filhos, educar os nossos amigos, e tem a ver, sim, com religião isso, porque a religião, ela deve, antes de tudo, preservar o quê? A vida. E a vida no planeta depende da natureza viva. É urgente realizar esforços conjuntos. Que tal se todas as religiões pudessem se unir e fazer propaganda entre os seus adeptos para que eles fizessem uma corrente, né, mundial de preservação? É uma ideia. Seria um ponto em comum entre as religiões que elas podiam se juntar e fazer um diálogo, um esforço comum, se unindo pela preservação do meio ambiente, não é? Preservar o meio ambiente inclui florestas, mas também a mudança de hábitos do dia a dia. Às vezes a gente pensa assim, eu vou preservar a floresta. Claro que tem que preservar. Mas os meus hábitos? Vamos usar recursos inteligentes. O esgoto a gente joga no igarapé, temos que fazer uma outra coisa que evite a poluição dos igarapés e dos rios, né? Independentemente do tipo de religião ou não, da confissão de qualquer religião, a responsabilidade de preservação do meio ambiente necessita de consciência de cada um e de opção do mundo todo, opção global. Independente de ter religião, preservação do meio ambiente é vital. Ok? Botamos alguns exemplos aí práticos, não é? Não às queimadas, preservar os igarapés, não a caça predatória, uma caça em que há uma época certa para você pescar. Longe, né, distante da época da reprodução dos peixes. Então é necessário observar isso, não é? Pesca predatória não, caça predatória não, reciclagem do lixo, evitar poluição,
preservar a água, e eu coloquei ali um item de educar-se. Para que haja sobrevivência, nós temos que reeducar os nossos hábitos, né? E coloquei um outro slide também para que a gente não esqueça que nós ainda estamos numa época de pandemia. E os nossos hábitos precisam ser cuidadosos. Além da preservação do meio ambiente, a gente agora tem que preservar a nós mesmos e aos outros. Logo, logo que a gente volte para a escola, nós vamos ter uma disciplina diferente daquela que a gente tinha. A convivência vai ter que ser pensada, raciocinada, ok? Então, use máscara todo o tempo. Saiu de casa, esteja entre pessoas, esteja, então, com o uso da sua máscara. Fique em casa a maioria do tempo. Nós já estamos numa fase na cidade mais amena, mas continue tendo cuidado. Não fique à toa, largado na rua, mas pense direito qual é a razão por que você está ali e preserve, então, a sua saúde, ficando em casa. Mantenha a distância das pessoas, principalmente usando a sua máscara, e que elas também estejam. Vê como é que é no supermercado, vê como é que é nas lojas. A gente tem que ser atendido, fica alguém na entrada, fica orientando a fila, a quantidade de pessoas, todos os atendentes estão com máscara, eles borrifam o álcool em gel na sua mão. Essa distância é importante. Lave as mãos, estando em casa, lave a mão com frequência. Cuidado, levar mãos aos olhos, ao nariz, à boca, lave as mãos com frequência. Cubra o seu nariz e a boca se você vai tossir na rua, pode cruzar o cotovelo, colocar a mão, enfim, mas se previna, usa a máscara de forma correta, não fica usando máscara só protegendo a boca, deixando o nariz de fora, ou só pendurada numa das orelhas. Não, use de forma correta. Na hora de mexer na máscara, mexa pelos lados. Não toque nos olhos, nariz, retira a máscara pelo lado, retira quando chegar em casa. Procure atendimento médico caso você tenha algum sintoma mais grave. Orientação médica. Fala-se na imprensa na possibilidade de uma terceira onda. Tomara que ela não venha. Mas você tem que estar preparado, todos nós temos que estar preparados. Então, preservação da sua saúde e da saúde dos outros também é preservação da natureza, preservação do meio ambiente, ok? Nós temos duas atividades aí para você fazer. Uma daquelas do quadrinho de recomendações práticas, muitas outras há. Você pode até enumerar outras recomendações práticas, porque nós estamos dizendo que tem que haver uma mudança de hábito. A pandemia já forçou uma mudança de hábito na nossa vida, mas agora ela tem que ser voluntária em função da preservação do meio ambiente, ok? E também o outro exercício fala sobre as recomendações específicas sobre esse tempo de pandemia, ok? A gente se encontra mais uma vez e não esqueça de clicar na plataforma Eduque para você poder assistir essa aula. Muito obrigado, um grande abraço.